Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez para mais um vídeo. Queria pedir que você fechasse seus olhos ou então apenas concentre seu pensamento no Senhor. E vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Sabemos que a tua misericórdia se renova a cada dia. Meu Pai, primeiramente pedimos perdão, Senhor, por cada erro, cada falha que nós fizemos ou fazemos, ainda que inconscientemente. Senhor Jesus, nos livre de todo e qualquer mal. O Senhor venha nos purificar por inteiro, por completo, de dentro para fora. Tira do nosso coração tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu peço que a tua misericórdia venha se estender sobre a vida desse que está me assistindo, que as tuas bênçãos venham se estender sobre a vida dele. Meu Deus, que a tua palavra venha ser semeada no coração dele, que ele venha ser cheio da tua presença, da tua unção, e que o coração dele seja inclinado para o Senhor. Meu Deus, tira o foco dele de tudo aquilo que o impede de olhar para ti, somente para o Senhor, e que o nosso coração esteja aos teus pés, que a gente possa tirar o coração de toda e qualquer coisa que quer roubá-lo do Senhor e colocar nas tuas mãos, dedicar a nossa vida a ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero que você leia comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. É a parábola do semeador. A palavra diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o Senhor Jesus começou a ensinar as multidões. E a Bíblia diz que ele começou a falar a eles por parábolas. E a Bíblia vai dizer que tudo o que o Senhor Jesus falava às multidões era por parábolas. E aí, num desses ensinos, ele vai ensinar exatamente isso que a gente leu aqui, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das que eu mais gosto na palavra de Deus. Todas são preciosas, mas me chama muita atenção. Sempre me chamou muita atenção essa parábola. Como a gente leu aqui, ele fala de um homem que saiu a semear, alguém que saiu a semear e começou a lançar sementes no chão. E aí, parte daquela semente caiu sobre as pedras, outra caiu num solo rochoso, outra parte caiu num solo onde os espinhos vieram a crescer e outra finalmente caiu em solo fértil. E aí ele vai dizer que aquela semente que caíram em solo rochoso, ou seja, nas pedras, né, nem no solo rochoso, nas pedras, logo vieram aves e arrebataram aquela semente, porque elas ficaram expostas, elas não chegaram a entrar na terra, elas caíram sobre pedras. Então as aves do céu vieram, arrebataram aquela semente e levaram para longe. Então teve uma segunda semente que caiu em um solo rochoso. E ele vai dizer que esse solo rochoso, na verdade, era uma terra que era rasa. Ela não tinha profundidade. A terra tinha terra por cima, mas logo abaixo da terra era pedra.
Então, aquela semente caiu ali, entrou na terra, chegou a criar raízes, chegou a crescer, mas ele vai dizer que o sol brilhou sobre aquela semente, raiou sobre aquela semente, o calor do sol veio sobre aquela planta e aquela planta não resistiu porque não tinha raízes profundas e logo secou. E um terceiro solo, onde parte da semente caiu, é esse solo que era cheio de espinhos. E os espinhos cresceram. E junto com a planta, os espinhos cresceram em volta e sufocaram aquela planta. E ela não conseguiu crescer, ela não conseguiu dar fruto. Ela ficou infrutífera, ficou mirrada. Os espinhos, eles são como ervas daninhas naquela região. Então, eles sugam a energia da planta. Então, a planta não consegue crescer, ela não consegue produzir fruto, porque ela é sugada. Toda a energia, os nutrientes são sugados por aquelas ervas daninhas, né? São como parasitas de plantas. E aí, ela não conseguiu dar fruto. E aí, ficou infrutífera. Mas, enfim, um quarto solo, ele vai falar, onde caiu parte da semente. Esse, sim, era um solo bom. Era uma terra fértil. E quando a semente caiu, logo encontrou lugar, pôde criar raízes, estender raízes ali profundas, cresceu e deu muito fruto. O Senhor Jesus, mais para frente, ele vai explicar o significado da parábola. Eu queria ler com vocês a própria explicação que o Senhor dá sobre essa parábola, que está logo no versículo 18. Ele diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então ele está falando aqui dessa semente que caiu sobre pedras, que não chegou a penetrar no solo. E ele diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então logo o que Jesus está colocando? A palavra é a semente que está sendo semeada. O coração é o solo. Então, o coração é o solo que vai receber aquela palavra. E aí ele fala: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E ele compara isso àquela semente que caiu à beira do caminho sobre pedras, que não chegou a penetrar no coração, porque o coração estava endurecido, então não pôde receber aquela palavra. E logo que aquela palavra foi semeada, veio o maligno e arrebatou aquela palavra do coração desse homem ou dessa mulher. No versículo 20, ele continua dizendo: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. E aqui ele está falando daquele solo que é raso, onde a semente cai e ela logo cria raízes, logo começa a crescer a planta, mas ela não tem profundidade, porque o solo é rochoso, ela não consegue desenvolver profundidade nas raízes. E ele diz: esse que foi semeado em solo rochoso, ele logo recebe a palavra com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, quando essa planta ela começa a crescer, e aí como ele fala, explicando a parábola, ensinando a parábola, vem o sol e começa a queimar sobre ela, ela murcha, ela seca, porque ela não tem raízes. E aqui ele vai explicar que esse homem ou essa pessoa que recebe a palavra, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, assim como aquela planta,
assim, e quando o sol começa a bater nela, começa a queimar, ela logo murcha, logo ela seca, ela não tem profundidade, não tem raiz. Assim também é a pessoa quando ela não tem raiz em si mesma. Ela, no momento em que chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ela logo se escandaliza, ela logo desanima, ela logo abandona. Aquela palavra logo se torna infrutífera, morre. E ele explica que a angústia e a perseguição é como esse calor do sol que vem sobre essa planta. O interessante é que o calor do sol vai vir sobre todas as plantas, independente de qual solo ela foi semeada. Se no solo rochoso, se no solo que tem espinhos, até mesmo aquela que foi semeada no solo fértil. Vai vir o sol sobre ela também, vai ser a mesma coisa. E aqui ele fala que a angústia e a perseguição é que são esse calor do sol. Então, o sol vai raiar exatamente igual sobre essa planta que foi plantada no solo fértil, tanto quanto na outra que não foi. A diferença é que uma tem raízes profundas e vai suportar a angústia e vai suportar as perseguições. A outra não. A outra não tem raízes, ela não consegue suportar. Então, logo ela desanima, logo aquela palavra que foi semeada, que começou a crescer, não consegue dar continuidade. Ela abandona, ela deixa de confiar. Assim, no momento em que ela vê a angústia e a perseguição. E ele continua no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E aqui ele está falando dessa semente que foi semeada entre os espinhos. E ele diz que as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então ele está comparando as fascinações, as preocupações do mundo e as fascinações das riquezas com os espinhos. Essas coisas elas têm a capacidade de sugar, assim como o espinho faz com a planta, ela suga a energia daquela planta, o nutriente, a água que ela deveria estar se nutrindo. Essas coisas também têm a capacidade de sugar a nossa energia, sugar aquilo que poderia estar nos alimentando, que são as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas. São os espinhos que podem nos fazer ficar infrutíferos. Perceba que a palavra ela cresce no coração dessa pessoa, cria raízes, começa a se desenvolver. Já não é como o segundo exemplo, aquele que tem um coração que é raso, que não produz profundidade. É diferente. Esse aqui, ele a palavra já entrou, já criou raízes, já chegou a crescer mais, mas também não deu fruto. Porque as preocupações do mundo e as fascinações das riquezas ocuparam um lugar que a palavra deveria ter. E assim é também o homem com esse mesmo coração. E aqui no versículo 23, ele continua dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então ele fala dessa boa terra, que é daquela pessoa, coração daquela pessoa que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica e produz muito. Então, a gente vê aqui 4 tipos de pessoas. Uma, que a palavra nem chega a entrar. O coração está tão endurecido que
a palavra nem entra no coração. Por mais que ela ouça uma pregação, alguém levando a palavra de Deus, aquela palavra não entra no seu coração. E tem o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que até recebe a palavra com alegria, mas logo no início da sua caminhada, quando vem a angústia, e a angústia pode ser qualquer razão, pode ser dentro de casa, ela enfrentar alguma objeção por parte de algum familiar seu, ou então pode ser alguma perseguição do lado de fora, ou pode ser alguma aflição que ela venha a sofrer no decorrer da sua caminhada, de repente, algo triste, algo trágico que acontece, uma perda. Então, ela não consegue dar continuidade, porque ela ainda não desenvolveu raízes profundas. E aí, como ele fala, logo ela se escandaliza, logo aquela palavra que foi semeada e começou a crescer, quando vem o calor do sol, que são essas coisas, preocupações e angústia, aquela planta ela seca e ela murcha e ela não dá crescimento. E também ele fala dessa terceira pessoa, que é que recebeu a palavra, e a palavra começou a criar raízes, começou a crescer. Porém, aquele coração estava cheio de espinhos, aquele solo estava cheio de espinhos. E ele explica que esses espinhos são as preocupações do mundo e as fascinações das riquezas. Então essa pessoa, ela começa a se preocupar demais com as coisas do mundo. Questões de trabalho, preocupações com familiares, coisas que vão ocupando a mente dela, que vão tomando espaço no coração dela. Quando não, é uma pessoa que está fascinada pelas riquezas, ou seja, está ocupada apenas em ganhar dinheiro. Então ela se dedica para isso, ela vive para isso, ela estuda para isso, ela faz muitas coisas para conseguir esse objetivo, enriquecer, ganhar dinheiro. E aí sufoca a palavra não tem espaço no coração dela e não chega a dar fruto, porque o coração está todo comprometido ou com preocupação, ou é aquela pessoa que ela está apenas preocupada em prosperar, em crescer financeiramente. E aí ela é como aquela pessoa que é rica para o mundo, mas é pobre para com Deus. A palavra não chegou a frutificar no coração dela. Mas aí o Senhor Jesus vai falar desse solo que é fértil, onde a semente foi semeada e ela cresce, a planta cresce e dá muito fruto. Então, o que esse solo fértil, qual é a diferença dele para todos os outros? Ele é um solo limpo, não tem nada concorrendo com a palavra, ocupando o espaço da palavra no coração dessa pessoa. É totalmente limpa, a semente foi plantada ali, não tem nada que vá sugar a energia, os nutrientes, a água que serviria para dar o crescimento para aquela semente. Não tem nenhuma planta, nada, nem um espinho, nem nada ali competindo com aquela semente que foi semeada. Então, assim, é um coração limpo, que recebeu a palavra, está dedicado apenas na palavra. As coisas do mundo, as distrações, não ocupam lugar nesse coração. Além disso, ele tem profundidade. Ele não é como aquele solo que logo abaixo tem pedras, é rochoso. Não, ele é profundo. E então a gente vê que esse solo, ele é um solo fértil. Esse solo que tem pedras no fundo, ele não é muito diferente daquele outro, onde a semente cai à beira do caminho. A única diferença é que ele tem uma camada de terra por cima. Mas ele continua sendo um solo endurecido. Por isso que o Senhor Jesus vai falar que é um solo pedregoso, rochoso. Continua sendo endurecido. Mas esse solo fértil não. É um coração aquebrantado. É um coração, em outras palavras dizendo, amolecido.
que recebe a palavra de Deus e permite que ela crie profundidade. Eu, por muito tempo, achei que essas eram condições imutáveis de pessoas. Eu pensava que a pessoa que nasceu com o coração... tinha a pessoa que nasceu com o coração de pedra, tinha a pessoa que tinha esse coração pedregoso, onde a palavra entra, mas ela não consegue ter profundidade, e logo a pessoa desanima e abandona a palavra de Deus. E tinha a pessoa que ela ia receber a palavra, mas nunca ia dar fruto, que é esse coração cheio de espinhos, esse solo cheio de espinhos, e que finalmente tinha o solo fértil, que era aquele que ia receber a palavra. Eu achava que isso eram condições de pessoas que não poderiam ser mudadas. Só que ao longo da minha caminhada com Deus, eu comecei a perceber que eu mesmo já tive na condição de todos esses 4 solos em etapas diferentes. Então teve uma época da minha vida que meu coração foi tão duro que eu estava como esse primeiro solo. Eu costumo dizer que se alguém sentasse na minha frente, pregasse a palavra, lesse a Bíblia toda, falasse, podia falar o que for, podia falar a Bíblia de capa a capa, podia pregar a melhor pregação, aquela palavra nunca entrava no meu coração. Era duro, era um coração endurecido que eu não conseguia receber nenhuma palavra. A pessoa podia pregar para mim ali que eu não aceitava, eu não recebia, não entendia, não queria saber. Eu estava nesse estágio do coração endurecido. Mas depois eu fui migrando, aí eu fui passar para o segundo estágio, que é o estágio desse coração rochoso. Eu até recebi a palavra. Chegou um momento em que eu recebi a palavra. E eu fiz como esse homem, me alegrei, recebi com alegria, mas logo abandonei. Quando começou a vir as angústias e as preocupações do mundo, exatamente como o Senhor Jesus explica. Mas aí depois eu saí dessa condição e fui para a condição do terceiro solo, cheio de espinhos. Então a semente já começou a crescer, criou raízes, planta apareceu. Alguém poderia dizer, olha, deu certo, agora dessa vez é um homem de Deus, mas infrutífero. Totalmente focado ainda em outras coisas. Preocupações do mundo, fascinação por riquezas, aquele estágio da vida em que a gente está pensando apenas em como prosperar, e aí se dedica a isso, né? Estuda meios, cria estratégias e fica pensando naquilo 24 horas, e a palavra não achava lugar. Cresceu, a planta apareceu, mas não tinha fruto. E finalmente, o quarto solo. E nesse quarto solo eu posso dizer que é o melhor solo, é o melhor momento da minha vida, que é quando finalmente a palavra cresceu, a planta cresceu, mas o que eu fiz com os espinhos? Eu arranquei todos os espinhos. Primeiro eu lidei com o coração de pedra, foi quebrantando ele pouco a pouco, até que não sobrasse mais nada de dureza, nada pedregoso no meu coração. E depois eu tive que lidar com os espinhos, arrancando um por um, até que sobrasse espaço somente para a palavra de Deus, somente para o reino de Deus. E é essa oração que eu quero fazer para você. Eu não sei em que estágio você se encontra, mas a oração, para finalizar, é que você venha alcançar esse último estágio e permanecer nele, solo fértil. Senhor meu Deus, te agradeço por mais um vídeo, por mais um dia. Eu peço que o Senhor venha estender sua mão sobre essa pessoa. E Senhor, que o Senhor venha agora revolver as pedras.
vem agora pegar esse coração pelas mãos. Meu Deus, tira toda a dureza. Meu Deus, quebra toda a resistência. Eu te peço que o Senhor venha tirar, meu Deus, tudo aquilo do coração, meu Pai, que faz com que a Tua palavra não venha penetrar, que não venha entrar, que não venha crescer, que não venha dar fruto. Tira os espinhos, limpa, Senhor, o solo, o terreno do coração dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus, crendo no Teu poder, crendo no Teu agir, crendo que o Senhor está trabalhando na vida, trabalhando na mente, trabalhando na família, trabalhando no futuro de cada uma delas. Eu entrego eles nas Tuas mãos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe, fique com Deus e que Deus abençoe sua caminhada. Fica o convite para você vir hoje ao culto, às 19 horas. Se você não assistiu a tempo, hoje é quinta-feira, venha no domingo, às 7 horas da noite também o culto. Tem culto domingo, 7 horas, terça, 7 horas e quinta-feira, às 7 horas. Que Deus abençoe.